E nós já temos um novo ministro da Saúde, é o médico Dr. Marcelo Queiroga. Ele vai substituir Eduardo Pazuello, mas na verdade não vai mudar muita coisa. Talvez o Queiroga ele acorde um pouquinho mais cedo, trabalhe um pouquinho mais e coma menos bolacha do que Eduardo Pazuello. Só que na prática não vai mudar nada, ele é um Pazuello 2.0, um Pazuello que não é general, mas sim médico, porque ele vai continuar obedecendo a todas as loucuras de Jair Bolsonaro. O distanciamento social vai ser atacado, cloroquina, toda aquela receita de bolo que nós já estamos muito acostumados com relação ao comportamento de Bolsonaro no combate à pandemia. Eu vou falar tudo isso para vocês, mas antes clique no botão de gostei, uma força gigantesca que você dá para o canal clicando no joinha. O Queiroga, ele não foi a primeira opção foi a doutora Ludmilla, cardiologista. Ela até teve reuniões com Bolsonaro na segunda e no domingo. Só que na reunião de domingo ela foi completamente constrangida, porque não foi uma reunião a sós com Bolsonaro. Além do presidente da República, o Eduardo Pazuello estava lá. Então é um constrangimento você participar de uma reunião com a pessoa que você vai substituir. E além do Eduardo Pazuello, estava o Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha. E como a burrice dele é tão grande, você fica constrangido com a burrice. A burrice constrange as pessoas. Ainda mais a burrice do Dudu Bananinha, que ela é gigantesca. Ele começou a falar um monte de bobagens, como foi revelado pelo Poder 360. O Bananinha perguntou para a médica o que ela achava de armas e daquela palavra que começa com A e tem muitos espaços e depois to, né? Você sabe do que eu estou falando. Não posso falar aqui porque senão o YouTube corta o vídeo. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver, armas e o que tem a ver com o Ministério da Saúde? Ainda mais para a ministra que está assumindo para combater a pandemia. Tem nada a ver, mas o Bananinha é o Bananinha, ele não sabe o que ele fala. Eu já até pedi, eu tenho que entrar, vocês têm que falar aí, vocês que têm contatos políticos, pro Alexander Bolon, o Glauco, o Glaucio, ele tem que ter algum jeito de fazer um teste de alfabetização no Eduardo Bolsonaro, porque eu tenho certeza que ele é um analfabeto, ele não deve saber escrever o nome. Vocês que perguntam lá pro Bolsonaro, escreve seu nome aí, ele deve fazer um rabisco, porque é assim que eles acham que é a assinatura dele, mas é porque ele é analfabeto mesmo. Mas voltando aqui pro assunto do vídeo. E o Eduardo Pazuello, nessa conversa que ele teve com a doutora Ludmilla, mostrou uma certa insatisfação com o Arthur Lira e o Bolsonaro ficou em silêncio, ou seja, mostrando que quem puxou o tapete do Eduardo Pazuello foi o Centrão, cobrando uma fatura que o Bolsonaro precisa pagar por conta das eleições na Câmara dos Deputados, onde Arthur Lira foi eleito novo presidente da Câmara. E o Bolsonaro também falou outras coisas, falou de cloroquina, perguntou o posicionamento da doutora a respeito da cloroquina e do distanciamento social. E ele falou o seguinte, ele foi direto, ele falou assim, olha, se você fizer lockdown no Nordeste, você vai me você sabe, né, ferro, você vai me ferro, e eu perco a eleição. E ela falou o seguinte, olha, não tem como, Bolsonaro nunca vai mudar e eu não vou abrir mão dos meus preceitos, abrir mão dos meus valores para fazer parte do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, porque ele quer alguém que obedeça. Se a doutora Ludmilla tem hombridade, tem honra, parece que o Queiroga não tem, porque ele já assumiu, vai assumir o ministério, e aí começou com aquela história de ser a favor da cloroquina, atacar o distanciamento social, toda aquela bobagem. E por que ele tem que ser a favor da cloroquina? Porque nós sabemos que é uma dívida de campanha que o Bolsonaro tem, porque em 2018 o laboratório, que é o maior produtor de cloroquina no Brasil, apoiou o Bolsonaro. E agora o presidente tem uma dívida de campanha para pagar. Então você não pode ir contra a cloroquina, porque o Bolsonaro está usando a cloroquina para pagar a sua dívida de campanha. Então não vai mudar absolutamente nada. E pelo fato de mudar que o Bolsonaro vai quebrar a cara. Porque a doutora Ludmilla, ela falou assim, Bolsonaro nunca vai mudar. E não vai mesmo. O Bolsonaro não tem condições, nesse momento, de ser uma hora o vingador moral para agradar os bolsominions, aquele que foi eleito em cima da pauta dos costumes do combate à corrupção, e ao mesmo tempo ele ser o protetor da vida, o guardião social que dá o Bolsa Família, o auxílio emergencial, as vacinas, ele não consegue ser os dois. Primeiro porque ele não tem conteúdo, segundo porque ele não tem inteligência suficiente para isso. Ele não tem nenhum dos dois e também não tem carisma. E ambos são incompatíveis, ainda mais nesse momento. Há uma pressão gigantesca em cima do Bolsonaro. 60% da população acha que ele faz um péssimo trabalho na gestão da pandemia. E 75% das pessoas acreditam que vai piorar a situação. Ele não vai conseguir continuar com esse movimento de ora é o vingador moral e ora é o pai dos pobres, o pai da sociedade. Ele não consegue fazer isso. Porque não adianta ele ficar atacando o distanciamento social, as pessoas já estão cansadas. Não adianta ele ficar insistindo em cloroquina, porque o próprio laboratório falou, não funciona, não adianta continuar com isso. Então essa não mudança de postura do Bolsonaro, sendo que ele precisa mudar, só que se ele muda, ele desagrada os bolsominions, é uma situação que vai levar o Bolsonaro para um beco sem saída.
E o problema é que ele vai estar correndo no beco sem saída, ele vai dar com a cabeça no muro. Ou ele muda, ou ele vai se dar muito mal, ele vai quebrar a cara, vai bater com a cara no muro. Não dá para ele ficar pendulando, ora nesse personagem vingador, ora nesse personagem pai dos pobres. São posições incompatíveis. E como a Ludmilla falou, ele não vai mudar. E ao colocar o Queiroga para ser o seu ministro da Saúde, que a diferença do Pazuello é só que ele é médico, para tentar dar um verniz, olha, agora nós estamos com a ciência, porque nós temos um médico, e não um tonto para ser o ministro da Saúde, mas não vai mudar nada. Porque a questão não é o título, a profissão, são as atitudes. É claro que agora vai ter um reforço, olha, o médico está falando sobre a cloroquina, olha, o médico está falando sobre o distanciamento social. Então isso dá um certo verniz intelectual, um verniz de autoridade. Só que na prática não muda nada. E pelo fato de não mudar, Bolsonaro vai quebrar a cara. Vamos continuar observando, pelo menos no discurso, né? Pelo menos inicialmente o Queiroga falou isso. Pode ser uma estratégia para não desagradar os bolsominions, haja vista que a doutora Ludmilla foi atacada na internet, até mesmo falaram de tentativas de invasão no hotel que ele estava hospedada? Pode ser para acalmar os bolsominions. Pode ser. Então ele começa falando contra o distanciamento social, coisas do tipo, mas no dia a dia pode ser que ele faça algo diferente e completamente oposto. Vamos esperar para ver. Pode ser só uma retórica, mas pode ser também muita verdade. Só que se o Bolsonaro for para essa linha do Pazuello 2.0, complicou para ele. E complicou muito. Se você gostou, clique no gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileo oficial.